Olá, vamos dar continuidade aqui ao capítulo 5 do livro Java How to Program Early Objects, capítulo 5, Control Statements, Part 2, Logical Operators. Agora a gente vai falar sobre o comando do while. Esse comando que ele é levemente parecido com o comando while. Aqui temos um programinha bastante simples que utiliza esse comando. Só que a diferença do while é que esse comando será executado pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez vai rolar do corpo desse comando ser executado. Ele funciona, a estrutura dele está aqui. Essa daqui. Nós temos o do, depois nós temos as chaves abrindo e fechando. Aqui temos o corpo do comando, que será executado, como eu disse, pelo menos uma vez. E depois nós temos o while aqui com a sua condição. E nós temos o ponto e vírgula para finalizar. Nós não finalizamos com chaves. Nesse caso aqui, nós temos aqui um contador, como nós costumamos utilizar para sinalizar quando o programa deve parar de executar. E, no caso, esse contador, aqui nós temos a condição dele ser menor ou igual a zero. Como aqui essa condição ela vai dar falso, então o negócio já vai se mostrar, já vai mostrar o diferencial do while quando a gente for executar. Vamos aqui executar, opa, já está compilado. Pronto. Como nós podemos ver aqui, só foi executada uma só vez. E isso acontece porque a condição ela não foi satisfeita. O contador era 1 e desde já ele já era, no caso, ele já era maior que 0. Então, essa condição aqui dele ser menor ou igual a 0, ela não foi satisfeita. Agora vamos mudar um pouquinho e nós vamos ver agora como o laço já vai aparecer o nosso usual laço while. Vamos aqui. Vamos compilar novamente. Necessidade, né? Pronto. Mais uma vez, a condição, nesse caso, foi satisfeita e com o incremento do contador até ele chegar em 11, não satisfazer mais, já tinha sido feita a impressão em tela dos valores. No caso, isso faz parecer um laço while bastante comum. E agora, para finalizar essa segunda parte, a gente vai falar sobre mais uma condição. A gente já viu ela um pouquinho, alguma coisa muito parecida com ela no capítulo anterior, que é o if, else, if, que no caso permite que a gente tenha mais de uma condição para selecionarmos quando nós formos fazer um tipo de seleção de condições de programa, num programa, no caso. Aqui no switch case, que é esse comando que a gente vai ver agora, ele permite múltiplas expressões que performam diferentes ações baseadas nos valores de expressões constantes integrais. Como é que isso funciona? Nós vamos ter vários casos. Como vocês podem ver aqui, temos o caso A, temos o caso B, até o caso Z, por exemplo. E sempre que nós tivermos essa constante, essa expressão constante sendo satisfeita, por exemplo, quando a expressão constante A for satisfeita, será executado o laço referente ao caso A e depois ele será finalizado. Quando for satisfeita a condição B, será executada a condição B até o seu final. E isso vale até a condição Z. Quando ela for satisfeita, será executada
até o seu final. E, em alguns casos, nós podemos colocar uma condição default, que é uma condição quando nenhum desses casos satisfaz a nossa solicitação. Aí, nesse caso, nós podemos incrementar, adicionar esse caso default para todos esses outros casos onde os casos anteriores não são satisfeitos. A gente vai verificar aqui um programinha bem simples, apesar de ser um pouquinho extenso, que é um programa que faz verificação de notas de uma escola que nós vamos determinar. Aqui, pronto. Esse programa, apesar de parecer um pouco longo, ele não é tão complicado. Nós já tem os métodos para dar nome, o get e o set, como a gente já viu em capítulos anteriores. Então, essa parte aqui eu vou focar mais na parte realmente do switch case para o vídeo também não ficar muito extenso. Esse programa, o que é que ele vai fazer? Ele vai verificar as notas que o usuário vai inserir de 0 a 100, no caso 100 sendo a nota máxima 10, e ele vai inserir essas notas em categorias. As notas que se enquadrem entre 9 e 10 serão enquadradas na categoria A, as notas com valor 8 serão enquadradas na categoria B, as com nota 7, categoria C, as notas 6, categoria D, e as notas que não satisfizerem nenhuma dessas condições, quando elas forem menores que 6, será atribuído o valor F. Aqui nós vamos ter algumas coisas interessantes para vermos que não tem relação direta com o nosso switch case, mas é bastante interessante, que no caso por exemplo, essa função hasNext. Essa função, essa hasNext, ela faz parte o método hasNext faz parte da função scanner, da classe scanner. Tô todo enrolado hoje, eita nós. Mas enfim, o método hasNext faz parte da classe scanner e ele nos diz o seguinte: ele retorna um valor booleano, ou seja, um falso ou verdadeiro, quando não existirem mais dados a serem inseridos. Ele vai sempre verificar. Nós temos aqui um while, um laço while, onde ele sempre vai verificar o valor, que aqui será inserido o valor da nota, que a gente vai inserir aqui, e vamos ter duas condições, que no caso são essas duas condições aqui, que elas são indicadas no printf. Quando você não quiser mais inserir nota, se você tiver no Linux ou no sistema operacional Mac, você digita Ctrl D mais Enter, e se você tiver no Windows, você digita Ctrl Z Enter. Esses tokens, essas sinalizações, elas vão informar para esse hasNext quando você não quiser mais inserir valores. Quando você não quiser mais inserir valores, dependendo do seu sistema operacional, você vai inserir esses comandos, e enquanto ele não identificar esses comandos, esse comando aqui para o Windows e esse para Mac ou Linux, ele vai continuar inserindo, verificando hasNext como verdadeiro, ou seja, vai continuar existindo valores a serem inseridos. Quando finalizar, quando não tiver mais nenhum valor a ser inserido, ou seja, quando Ctrl mais E ou Ctrl D for inserido aqui nos valores, será iniciada a contagem. Aí que começa o nosso laço do switch case, que é esse daqui. Que no caso nós temos a nossa condição de avaliação, no caso ela seria o valor da nota, que no caso é de 0 a 100 dividido por 10. Esse valor vai dar um valor do tipo int, pois os valores decimais eles vão ser descartados. Por exemplo, se der
9,5, esse decimal é irrelevante, nós precisamos apenas desse valor. E o mesmo vale para as outras notas. Aqui nós podemos ver os casos. Nós temos o caso com a nota caso 9, caso 10, 8, 7, 6 e o default, quando nenhum desses outros casos for satisfazer a condição. A gente está vendo aqui que no 9 ele não tem nenhum tipo de comando, ou seja, não sinaliza nada. Mas em compensação no caso 10, no case 10, a gente tem o contador incrementando o número do contador de notas, ou seja, vai existir mais uma nota do tipo A e é finalizado. Isso acontece quando nós queremos que tanto esse caso quanto esse executem esse mesmo comando. Então, nesse caso, tanto numa situação de nota 9 quanto na situação de nota 10, o contador A será incrementado. No caso de uma nota 8, será incrementado o contador B. No caso de uma nota 7, o contador C. No caso de uma nota C, será incrementado o contador D. E quando nenhuma dessas condições for satisfatória, será incrementado o contador F. Esses contadores eles foram declarados aqui no início da função. E, por fim, nós temos uma solicitação final, onde vão ser informadas as notas com seus respectivos valores e o número de notas daquele tipo, da classe A, B, C, D ou F, que serão impressas. Agora, vamos aqui fazer a execução do programa para melhor verificar. Vamos finalizar agora mostrando o programa, que nós temos a classe nota switch, que eu já tinha mostrado antes, que tem o nosso comando switch case, e temos aqui essa outra classe, que é a nota switch test, onde ela vai ter a nossa main, que vai instanciar o objeto nota switch com o nome da escola, e vai chamar o método para a gente poder definir essas notas. O programa já está compilado, vamos apenas executá-lo. Ele vai solicitar um valor de 0 a 100 para a gente digitar. Vamos inserir algumas notas aqui. E agora, depois dessas notas, vamos inserir o nosso sinalizador de finalizar no Windows, para finalizar essa solicitação, e digitar Enter. E agora vamos verificar os valores. Foram inseridas 8 notas, o valor total dessas notas deu 510, e vamos verificar agora como foi feita a avaliação do switch case, né? Vamos aqui botar ele em paralelo com o nosso programa. As notas que tiveram a condição, no caso, satisfeita, vamos verificar aqui. Temos aqui o 3.2, como nós podemos ver, foi para o marcador do default, ficou com uma nota F. O 6 foi para o caso do D. O 5 foi para outro caso default. O 8 foi para o caso B. O 7 foi para o caso C. O 9.8, como estava no caso 9, foi para o A. O 100 foi para o caso 10, no caso é o contador A. E a nota 2, como não satisfaz nenhuma dessas outras condições, foi para o default e também foi inserida aqui. E por enquanto é isso, nos vemos na próxima. Obrigada.